Roadmap de programação para você começar a estudar, sair do zero até mais ou menos ali você conseguir o seu primeiro emprego. O que eu tô querendo fazer aqui? Existe esse projeto open source que é o roadmap.sh. Eu acho esse um projeto muito legal que te mostra, te ensina muita coisa, mas as pessoas me pedem por algo nesse sentido, de repente um pouco mais voltado para conseguir o seu primeiro emprego. Então eu vou apresentar aqui algumas das coisas que eu acho interessante para conseguir o primeiro emprego e eu fiz um roadmapzinho e ele tava meio pequenininho e tal. Aí eu trouxe o roadmap, eu entreguei pra IA e eu fui iterando em cima dele até eu chegar em algo que eu achava bacana. Então o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver algumas coisas que eu acho que são importantes você progredir pra sair bem do início, assim. Esse vídeo é mais pra quem não fez faculdade e tá no zero do zero e quer de repente recursos gratuitos pra aprender, coisas gratuitas que você acha interessante aprender. E de repente, cara, se tiver muito interesse, a gente vai ter um GitHub aqui, tá? Ele tá totalmente vibe codado. Eu não escrevi nenhuma linha de código aqui, nem tenho a intenção de escrever nenhuma linha de código. De repente, se vocês acharem interessante, a gente pode transformar isso daqui num recurso gratuito. E eu quero frisar bastante o gratuito aqui, porque seria muito fácil eu fazer um roadmap de programação que você basicamente compre o meu curso. Mas eu não acho que isso é tão legal. Pelo menos nesse momento agora. Então eu fiz um e eu tentei agregar o número máximo possível de recursos gratuitos. Se você ver o roadmap aqui, não tem nenhum vídeo meu, não tem nenhum conteúdo meu pago, nem gratuito, não tem nada meu aqui. Não existe o meu nome aqui nesse projeto. E eu acho que eu quero manter ele assim. É uma forma de eu tentar entregar algo de legal para a comunidade. E se você acredita nisso, de repente você pode botar nos comentários ideias de como incrementar isso, de como melhorar esse projeto. De repente você pode criar issues no GitHub, né? Tem que permitir colaboradores aqui e tal, mas você pode de repente criar issues ou sugestões de melhorias. O que eu vou fazer com esse projeto? Em um vídeo subsequente, eu vou transformar isso daqui e, novamente, eu quero que essas funcionalidades, isso que eu tô apresentando aqui hoje, pra você, que a gente vai ver aqui, vai ser gratuito, tá? Isso não vai ser pago. Não vai ser pago de nenhuma forma. Eu não quero publicidade, não quero dinheiro nisso aqui, nem nada disso. Talvez seja legal eu transformar isso em alguma forma de, tipo assim, um SaaS também. Mas eu ainda quero que ele seja gratuito, tá? Então eu não sei como é que eu vou transformar isso aqui num SaaS e eu quero que ele seja gratuito. De repente a gente aceita doações via Abacate Pay, não sei. E se você estiver vendo esse vídeo no futuro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse projeto aqui e eu vou criar um domínio pra ele, um link pra ele, tá? Se não tiver link ainda, quer dizer que ele tá só no GitHub. Se já tiver o link, ele vai estar na patrocinadora do vídeo de hoje, que é a HostGator. Deixa eu falar um pouquinho sobre a HostGator, a gente já vai pro nosso roadmap, tá? Eu vou pegar esse projeto e o que eu vou fazer? A HostGator tem todo o ferramental aqui para eu hospedar o meu SaaS. Isso é um projetinho relativamente simples. Então eu posso vir aqui de repente na hospedagem de sites da HostGator. É uma das possibilidades, tá? Posso também, né, ver um domínio legal aqui .com.br de repente. Será que tem roadmapdev.com.br? Tem. Eu vou ser obrigado a comprar sem comprar, né? Então quando esse vídeo for no ar eu vou ter que ter comprado isso daqui já. Tá. Então tem tudo que eu preciso pro meu SaaS, né? Eu posso comprar o meu domínio, eu posso hospedar meu site e como eu construí ele utilizando Next.js, eu posso rodar também o que eu preciso, né, num servidor de VPS. Porque, claro, eu conseguiria converter isso daqui. Olha a complexidade disso daqui, né? Você deve, você sabe que em um prompt você consegue converter isso daqui para um index.html tranquilo. Mas se a gente for incrementando isso, transformando num SaaS de verdade, é legal eu rodar numa das VPS da HostGator. E os servidores deles são no Brasil. Esse aqui é um roadmap para brasileiros, então servidor no Brasil faz total sentido. Latência de 8 milissegundos ali em São Paulo, né? Que é absolutamente excelente, uma latência muito boa. E a gente vai começar com o mais barato aqui, que eu acredito que vai servir tudo que eu preciso para essa aplicação simples do Next.js. E o interessante é que se eu precisar melhorar, a gente vai ampliando, né? A gente vai comprando ali os melhores. Na HostGator tem muitas soluções muito legais. Tem também servidor de N8N auto-hospedado, acho isso daqui super bacana, você consegue automatizar várias coisas legais, tá? A gente pode trazer também algum vídeo mais interessante sobre o N8N. Tem e-mails, tem aqui ó, você consegue com o OpenClaw pré-instalado. Então você também pode pegar uma VPS com o OpenClaw pré-instalado para facilitar a instalação. Também para estar rodando sempre uma VPS, não precisar deixar o seu computador ligado e fazer toda aquela gambiarra meio complexa de conexões e etc, tá? Enfim, recomendo muito a HostGator, parceira aqui do canal. E num vídeo no futuro a gente vai estar portando esse site, esse projetinho para a HostGator. Bom, o que eu pensei ao criar o roadmap? Tem coisas
que são obrigatórias para você trabalhar como desenvolvimento de software, que eu julgo serem obrigatórias. Tem coisas que as pessoas querem te convencer que são obrigatórias, mas eu não acho que são tanto, que são algumas coisas da faculdade. Por exemplo, desculpa, gente, eu não acho que você precisa de matemática discreta para ser um bom dev. Perdão, mas eu não acredito que isso seja verdade. Mas eu tenho que incluir isso também, eu acho, né, para vocês ter os fundamentos bem completos. Eu acho que probabilidade estatística foi uma das melhores matérias que eu aprendi na vida, então é interessante também. Então a gente separou em 3 árvores, tá? A primeira é o obrigatório do obrigatório, que é assim, se você não tiver isso, não dá pra você trabalhar como desenvolvedor. Pelo menos eu não te contrataria, desculpa, mas não dá. Pra mim não dá. A segunda parte é uma parte de fundamentos mais acadêmicas, que vai expandir seu cérebro e te transformar num profissional melhor e mais completo. E a terceira parte são trilhas de especialização. Essa é a parte que tá um pouco mais vazia, porque eu não consegui dedicar tanto tempo pra isso, até porque eu sou um cara de back-end. Eu não consigo fazer uma trilha de especialização em DevOps. Porque eu não sou um cara de DevOps, então não entendo tanto assim. Por isso que você precisa da sua ajuda. Vamos lá, o que a gente tá trazendo aqui? E o link aqui pro repositório vai estar na descrição. Deixa eu mostrar como é que se roda isso daqui, né? Pelo amor de Deus. Abre o repositório, né? Baixa o repositório, dá um git clone no repositório. Aí você vai dar 2 comandinhos, tá aqui no readme, tá? Você vai dar ban install, você precisa do ban. Eu fiz com ban, só eu vou rodar. Eu gosto de ban, ponto, acabou. E você vai dar um ban run dev. Isso daí é o suficiente pra rodar esse projeto. E aí, aqui quando você marca como concluído, ele marca no seu local storage no browser, tá? Não tem banco de dados aqui. Achei que era mais simples e, tipo, é isso. Eu não quis complicar muito. Vamos lá. Primeira coisa, setup do ambiente computador para você conseguir fazer as outras coisas. Segunda coisa, linha de comando e terminal. Sim, eu acho que é importante você conseguir dar um mkg, cd, ls. Esses comandos são importantes. E a gente tá sempre trazendo aqui. Lógico, eu não pesquisei isso tudo sozinho. Eu forcei a IA a pesquisar nas universidades e locais mais renomados para trazer essa informação para você. Então, você vai ver que tem bastante coisa do MIT, porque o MIT tem o OpenCourseware, que é muito legal. Então, tem vários recursos do MIT. Alguns do Coursera e tal, e alguns de, tipo assim, coisas que não são acadêmicos, mas tá quase, sabe? Todo dev conhece Free Code Camp, eu acho. Ou a maioria conhece. Tem muita coisa boa aqui, então a gente consegue recomendar isso como sendo bom conteúdo, tá? Enfim, linha de comando e terminal, show imprescindível. Deixa eu dar um susto em vocês, olha só, tela branca. Tá muito feio esse tema branco, né, cara? Esse design não tá bom, talvez esteja diferente quando você estiver vendo, porque eu não gostei. Git e GitHub, sim, é possível você trabalhar sem conhecer Git e GitHub, tá? Você pode trabalhar no GitLab, que é efetivamente igual ao GitHub, só é mais chato, não gosto do GitLab, prefiro muito o GitHub, embora ele seja completamente problemático e a Microsoft tenha estragado ele, mas ok. Fundamentos da programação, tipo assim, if, else, for loops, funções, escopo. Você vai gastar um tempão nisso aqui, tá? É importante você aprender bem isso aqui, senão não dá pra progredir. E outros 2 que você vai gastar um tempão são fundamentos da web. Sim, esse é um roadmap para desenvolvedor web. Vai fazer o quê? Vai me processar? Eu acho que 80% dos empregos para dev são web. E isso aqui é dev, tá? Não é um roadmap para dados e tal. Eu não sou um cara de dados, eu sou um dev. De repente pede pro Theo Calvo fazer um roadmap para dados, né? Eu não sou o cara para isso. Eu tô fazendo da minha área, que é desenvolvimento web. Então, é isso. Roadmap para desenvolvedores web, porque eu sou um desenvolvedor web. Vamos lá, você tem que aprender HTML, CSS e JavaScript, é imprescindível, e você tem que aprender uma linguagem de programação. Aqui, cara, eu botei JavaScript e Python. Vocês vão ter que me desculpar, mas eu botei as 2 que são mais populares e as 2 que são relativamente fáceis de aprender. E é isso. Tá? Você pode escolher uma das 2. Eu recomendaria o JavaScript por causa da flexibilidade, porque ele funciona em back-end, front-end e porque eu gosto de JavaScript, opinião pessoal. De repente a gente pode mudar isso daqui e adicionar diferentes linguagens, né? Fazer igual o roadmap.sh faz e dar essas opções aqui pra pessoa. Acho que é legal. Aí tá, você aprendeu uma linguagem, você aprendeu os fundamentos da web. Você tem que aprender HTTP e JSON, é importante. O DNS entrou de graça aqui, né? Mas enfim, HTTP e JSON você tem que saber. Debugar e testar, cara, nessa altura do campeonato precisa saber fazer testes. E questão de management de pacote. Você vai acabar aprendendo isso quando você aprender uma linguagem a fundo, tá? É impossível você aprender uma linguagem sem aprender o management de pacotes, eu acho. Então esse aqui veio meio de graça. Depois você vai ter que aprender APIs, sim, é o backbone do desenvolvimento web. Você vai ter que saber criar uma API e consumir uma API. Cara, a gente aprendeu o básico da web, ali do front-end. Eu acho que você precisa aprender o básico também do back-end, independente se você vai trabalhar no front ou no back-end. Hoje em dia, todo mundo é meio tudo com IA, acho importante. Banco de dados, acho imprescindível. Se você não sabe o mínimo
mínimo do banco de dados, que é tipo assim, select asterisco, ou from users, select asterisco alguma coisa, tipo, sabe, entender o que é uma tabela de banco de dados, saber ler, você nem precisa saber escrever a query, mas saber ler uma query, o que ela tá fazendo, entender mais ou menos como é que um join funciona, acho que é o mínimo. Ah, e outro negócio que é legal, esqueci de comentar, aqui tem desafios de conclusão. Né? Que você vai ler o desafio e você vai concluir o desafio e esse desafio meio que mostra que você entendeu o negócio. Então, tipo assim, qual que é o desafio da linha de comando e terminal, né? É você criar uma estrutura de repositórios aninhados inteiramente utilizando o mkdir/p. Então você cria, move, deleta arquivos ali e tal, e é legal. O mesmo vale aqui, né, pro criar uma aplicação CRUD completa, obrigatório, que sem isso você não consegue trabalhar de fato. Por fim, a gente vai para um CI/CD básico, e a autenticação e autorização básico também, achei importante integrar isso. No final, uma segurança básica ali, a criação de um projeto de portfólio é legal, né, para pelo menos você ter um gostinho ali. E no final, um pouquinho sobre código com IA. E aqui eu não soube o que trazer de recurso, é uma área muito nova. A gente acabou dando um link aqui de, tipo, boas engenharias de prática do Google por falta de algo melhor. Não sei, tipo, guia de prompt engineering. Aqui a gente pode melhorar, tá? Mas, enfim, eu acho que esse é uma linha de dependências claras do que você precisa aprender. Você pode ver aqui se tem alguma lacuna que você não conhece e aprofundar bem nessa lacuna. E depois disso, aqui tem a área acadêmica, né? A área acadêmica é quase que uma grade de universidade, talvez. A gente pode incrementar isso. Não tá super bem feita, mas, tipo, tá meio legal. E a gente pode, honestamente, eu acho que eu vou jogar umas coisas assim pro lado. Tipo, compiladores é legal, mas eu acho que eu tenho que separar em, tipo, porque eu acho que estrutura de dados e algoritmos é muito mais importante pra você aprender do que compiladores. E pra não puxar a sardinha pro meu lado, eu acho também que, por exemplo, probabilidade estatística e sistemas operacionais são ambos muito mais importantes pra você aprender do que álgebra linear, tá? Não sei, eu posso estar errado, porque, claro, se você for para IA, a álgebra linear é sim bem importante. Então, não sei, mas enfim, se você quiser, aqui tem vários conteúdos de faculdade, inclusive, olha só que legal, né? Aqui no início, a gente tem o Harvard CS50, né? Que eu acho que o link aqui já vai pro gratuito. É Harvard CS50 no OpenCourseWare. É isso, né? Aqui aqui é o gratuito. Tá. Então você tem várias coisas legais aqui que são puxadas, tipo aqui, ó. MIT, Linear Algebra. Ah, e vocês vão ter que me perdoar, gente. Me desculpa por todas as referências estarem em inglês. Se houverem universidades brasileiras que tem essas cadeiras também, a gente, tipo, online disponível, a gente pode trazer aqui. Eu não sou contra isso, eu acho que é bem legal até, né, pra facilitar e democratizar o acesso. Pra quem de repente não tem um inglês muito bom. É difícil você aprender álgebra linear em inglês, saca? Tipo, pode ser um pouquinho difícil. Até pra quem fala inglês bem. Mas, pelo fato de que eu não sabia de cabeça onde encontrar isso em universidades brasileiras e eu conhecia o MIT OpenCourseWare, acabou que tem muito MIT aqui. E o MIT é uma instituição que eu acho que é confiável. Tipo, o OpenCourseWare do MIT é maravilhoso. Por fim, você vai ter as trilhas de especialização. A gente precisa de mais coisas aqui também, tá? Eu acho que a gente tá meio fraco aqui. Mas você vai ter, né? Back-end, HTTP de novo, modelar dados, GraphQL, caching, autorização, background job skills, scheduling, event-driven, service architecture, observabilidade, enfim. Meus queridos, o que eu tinha pra hoje é isso. Tá? Recapitulando, se você está saindo do zero agora, recomendo linha de comando e terminal, Git, GitHub, fundamentos da programação, uma linguagem de programação, fundamentos da web, criar uma API, criar um back-end, criar ali uma tabela, né, rodar ali um banco de dados, construir uma aplicação CRUD completa e fazer o deploy dessa aplicação. Aí, claro, você vai fazer o deploy da sua aplicação com um CI/CD, é legal. Eu vou fazer o deploy dessa daqui na HostGator, tem soluções de VPS a partir de R$ 25, tá? Tem link aqui na descrição. Você vai aprender aqui o básico de como fazer deploy também em vários lugares, como usar Docker, como usar várias plataformas de se fazer deploy, tá? Coisas importantes para sua carreira. Aí um básico de segurança em um projeto de portfólio. Para o cara, o roadmap do cara que não vai fazer faculdade, é isso. Depois, eu acho que é legal, tipo assim, você conseguir ler o seu projeto, você começa a preencher as suas lacunas. E você vai ter dois tipos de lacuna. A lacuna acadêmica, que vai ser preenchida com um estudo aí de, estrutura de dados. E, novamente, eu sou o cara que vende curso de estrutura de dados e algoritmos, tá? Eu tenho cursos, links estão na descrição, inclusive. Mas esses daqui, ó, você pode aprender no MIT. De novo, esse não é um projeto que eu fiz pra eu ganhar dinheiro. Se fosse pra eu ganhar dinheiro, ia estar minha cara, o meu curso aqui. Eu tô trazendo um do MIT justamente pra isso, né? Eu acabei de lançar um curso de System Design, cara. Acabei de lançar um curso de System Design e ele não tá aqui.
Isso me dói um pouco, eu admito. Mas eu acho que você tem que aprender System Design também, eu acho super importante. Enfim, aprende isso daqui, preenche algumas lacunas acadêmicas, preenche algumas lacunas mais profundas, assim, que vão te transformar mais no sênior mesmo, né? Aqui, nessa parte aqui de baixo, cara, me ajuda a trazer conteúdos que vão te transformar mais em sênior. Por exemplo, tô identificando aqui que tá faltando coisas como deadlock. É legal a gente ter uma sessão de deadlocks aqui. É legal a gente ter uma sessão de concorrência e paralelismo aqui. Esse tipo de coisa é o que eu quero a sua contribuição se você quiser que esse projeto viva. Então é isso. Acabou o vídeo de roadmap de programação. Mesmo se você não vê o projeto, se você não liga para esse projeto, espero que você tenha aprendido algo. Espero que você tenha aprendido que o MIT OpenCourseware existe. Espero que você tenha aprendido que o roadmap.sh também existe. Ó, esse aqui é o link. Vocês reclamam que eu esqueço de botar na descrição. Eu realmente esqueço. roadmap.sh, tá bom? ocw.mit.edu, né? MIT é MIT, ó. Paga tudo isso, você vai cair aqui, ó. OpenCourseware do MIT. Você pode digitar essas palavras aqui, OpenCourseware, no Google. Eu tô falando isso porque eu esqueci de botar na descrição, né? Você sabe que eu vou esquecer. E escolhe aqui, cara, o que você quer? Introdução a pensamento computacional? Bora, vai. Legal pra caramba. E é isso, cara. Skellydrop.com é onde eu fiz os desenhos. O link pro GitHub desse aqui vai estar na descrição se eu lembrar, talvez eu esqueça. Se eu esquecer, você vai ter que olhar aqui no vídeo, ó, vai ter que copiar isso daqui, ó. github/gutogalego/roadmap dev, roadmap.sh, MIT OpenCourseware. Velho, sei lá. Muito obrigado por todos os gigantes nos quais a gente sobe em cima dos ombros, né? Tem esse ditado, se eu enxerguei mais longe é porque eu subi no ombro de gigantes, algo nesse sentido. Eu acho que foi Isaac Newton que falou isso, mas eu acho que era um ditado popular na Idade Média. Vídeo caótico, né, galera? Não sei mais o que eu tô fazendo aqui. Não sei fazer meu emprego. Tchau.